Então, dando continuidade, aqui nós vamos abrir, né, começar um projeto do zero, né, usando o Code Blocks com a linguagem de programação C++, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é executar o Code Blocks. Então, a gente abre o Code Blocks, né, ou ele vai estar como um atalho, ou ele vai estar na lista de programas instalado no seu computador, independente do sistema operacional que você utilize. A partir desse momento aqui, dentro do Code Blocks, o procedimento é o mesmo, não diferencia em nada, tá? Então, não importa se você está utilizando Windows, Linux ou macOS. Qualquer sistema que você utilize, aqui essa tela do Code Blocks é a mesma, tá? Que não tem diferença nenhuma, tá? A gente tem aqui algumas opções, né? Basicamente tem duas opções que são mais importantes, que é a criação de um novo projeto ou abrir um projeto existente, tá? Então, aqui a gente vai criar um novo projeto. Aqui aparece para a gente todas as opções de tipos de projeto que a gente pode criar, né? Para a gente, nesse momento, o importante aqui é o Console Application, porque nós vamos criar aplicações que executam em console, que são aquelas telas, né, de console, aquelas telas texto que são abertas pelo sistema operacional. Então, para a gente aqui, o importante é o Console Application. Aqui pede para a gente selecionar uma linguagem, né, linguagem C ou linguagem C++, no nosso caso, linguagem C++. E aqui nessa próxima tela, nós temos o título do projeto, tá? Então, vamos colocar aqui aula CPP, né, que é o nome, só o nome do projeto. Aqui você pode ficar à vontade, né, para dar o nome que você quiser quando estiver criando seus projetos. O importante é que esse nome seja intuitivo, né, que esse nome faça alguma referência com o projeto que você está desenvolvendo, por questões óbvias, né, de organização. Aqui é o local, né, onde você vai criar o seu projeto. Então, vamos colocar aqui na área de trabalho, né? Eu vou criar uma pasta aqui. Eu vou chamar de aula CPP também. Isso é só para os arquivos do projeto não ficar espalhado aqui dentro da nossa área de trabalho ou dentro do diretório que você quiser aí criar o seu projeto, tá? Aqui também não importa, você pode usar o diretório, né, o caminho que você quiser aqui, tá? Eu criei aqui na área de trabalho só por questões práticas mais didáticas, né, para a gente achar aqui rapidamente, não precisa ficar navegando entre os diretórios. Mas o interessante é que você tenha aí no seu computador um local onde você guarde todos os seus projetos. Então, o nosso projeto vai ficar dentro desse diretório, na área de trabalho, aula CPP. E nós vamos ter lá diversos arquivos, né, que são os arquivos referentes ao projeto, né, código-fonte, o arquivo executável e tudo mais. E nós teremos também um arquivo que é o arquivo do projeto. Esse arquivo aqui, com a extensão CBP, esse arquivo ele é o arquivo do projeto. Ele é o arquivo que resgata toda a estrutura aqui do Code Blocks para a gente. Então, se a gente executa esse arquivo do projeto, a gente abre o projeto como ele está organizado lá no diretório que você criou para ele. Você pode abrir só o arquivo texto referente ao código-fonte, você vai ter outros arquivos de configuração dentro do seu projeto, cada um vai servir para uma coisa, mas se você quiser abrir o Code Blocks e partir do ponto que você estava no seu projeto, no desenvolvimento do seu projeto, você deve executar esse arquivo aqui, aula CPP, no caso, né, nome do projeto, .cbp, que é Code Blocks Projects, né, a extensão desse arquivo. E aqui embaixo a gente tem a localização dele.
Próxima tela é a seleção do compilador. Geralmente ele já vai trazer selecionado para você aí o compilador que ele identificou na sua instalação, né? Então, no seu sistema operacional, normalmente ele terá lá uma variável de ambiente resgatando, né, a chamada para esse compilador que ele vai trazer selecionado para você aqui. E aqui a opção de criar o debug e o release configuration. Então, você deixa marcado. Posteriormente, nós vamos identificar melhor o que são, né, essas configurações, mas a princípio basta, né, a gente saber que a gente deve deixar marcado aqui e depois a gente discute melhor o que são essas configurações de debug e o que são essas configurações de release, tá bom? Finaliza, né, finalizando, a gente já está apto, né, a começar com o nosso projeto. Então, essa é a tela do CodeBlocks. Aparentemente, nós não temos nada aqui, né, ainda, mas nós temos aqui as nossas ferramentas que estão disponíveis para a gente trabalhar com a forma, né, gráfica aqui, né, se você quiser enxergar aqui os botõezinhos e executar os botõezinhos direto, mas cada uma dessas ferramentas tem alguns atalhos, tá? Nós vamos usar essa paleta principalmente, tá? Se eu estiver executando um debug, né, em termos de desenvolvimento, para a gente ver os logs, acessar os logs, tudo, né, enquanto a gente está desenvolvendo o código, a gente executa em debug. Na hora que você vai fazer a sua versão final, a gente executa em release. Mas por enquanto a gente não vai se ater, né, a esse detalhe aqui, porque o nosso objetivo no momento é só código, tá? Aqui nós temos a opção para compilar, a opção para executar o código, a opção para compilar e executar, a opção para recompilar e a opção para abortar a execução, né? Às vezes o seu programa fica executando, você fecha a janela sem querer, mas ele não para de executar. Daí você tem que abortar o seu código aqui. Ele só é um botão que vai ficar ativo a partir do momento que você executa algum código, né? Enquanto ele não está executando nada, ele é um botão que não tem sentido, por isso que ele fica apagadinho aqui. O principal para a gente aqui é o build run. Então, esse aqui é a principal funcionalidade para a gente, mas ele também tem um atalho, que é a tecla F9. Então, toda vez que a gente precisar de compilar um código, basta a gente apertar a tecla F9, a exemplo do que a gente tem, por exemplo, em outras ferramentas, né, como o próprio Visual G. Quando você quer executar um código, você compila ele, executa com a tecla F9 ou clicando nesse botão aqui, ou ainda vindo aqui no menu e Build and Run, que é aquele que traz para a gente o atalho, né, tecla de atalho, que nesse caso é o F9. Desse lado de cá, nós temos os nossos arquivos, né, os nossos projetos. A gente vai ter, na maioria das vezes, sempre um projeto só. Então a gente vai abrir um projeto só e trabalhar sempre com um projeto só, tá? Dentro do projeto, nós temos uma seção lógica, tá? Então nós não temos essa seção física separando, mas logicamente nós temos aqui um diretório, códigos, né, sources, e aqui dentro nós temos um arquivo, já vem para a gente, né, um arquivo main.cpp, que é um arquivo onde tem uma função chamada main, que para a gente aqui, no caso da linguagem C e C++, esse main é o programa principal, tá? Tudo aqui é orientado a funções, e essa função main é a função principal, que é a partir dessa função que o nosso programa é executado. Eu posso ter outras funções? É claro que sim, né? Posso ter diversas outras funções, mas para que uma outra função seja executada, essa função tem que ter uma chamada para ela dentro dessa função main aqui, tá? Então, basicamente é isso. O programa inicial que ele já cria para a gente aqui, quando a gente cria um projeto, né, ele vem com um código bem simplificado, com toda a estrutura definida e somente uma linha de comando
que é um cout, que esse cout é uma saída na tela, tá? E escrevendo, né, uma string hello world, né? Então, o que esse programa executa? O que esse programa faz, né? Quando eu executo ele escreve na tela, né, essas duas palavras, né, uma string hello world. Então, sempre que eu executar esse programa inicial, ele só vai escrever hello world, que é uma espécie de um exemplo, tá? Então, aqui pra gente é um exemplo, tá? Um Olá Mundo, que é o primeiro programa geralmente que a gente faz quando a gente está começando a desenvolver em uma determinada ferramenta, né, ou para uma determinada linguagem. Então é só a título de conhecimento e é só um pequeno exemplo. Todos os nossos programas, quando a gente for desenvolver, a gente vai começar apagando isso que vem aqui e fazendo o nosso código respeitando, né, sempre essa estrutura aqui. Tá? Ah, eu não posso apagar isso aí tudo e fazer tudo de novo? Pode, sem problema nenhum. É só uma facilidade que o CodeBlocks, né, que a IDE faz para a gente, que é de estabelecer essa estrutura aqui que todo programa vai ter mesmo, né? Então a gente só entra completando o código, tá bom? Então essa é a forma, né, de criar um novo projeto utilizando o CodeBlocks. Nós fizemos aqui uma pequena introdução, né, ao CodeBlocks e a forma de organização dele. Vimos na verdade, né, o que é novidade para a gente aqui das coisas que nós mais vamos utilizar é essa paletinha, que é de execução da chamada do compilador. Tá? Mas tem outras ferramentas aqui, como essas ferramentas padrões aqui, né? Isso aqui é padronizado, né? Como criar um novo arquivo, abrir um arquivo, salvar, salvar tudo, voltar, avançar, recortar, copiar, colar, localizar dentro do seu código. Então, tudo que você precisa, você tem aqui, né? Você tem algumas outras ferramentas, mas nós vamos utilizar basicamente nesse momento inicial essas duas paletinhas aqui, essa com ações padrão, né, com ações padronizadas de qualquer editor, e aqui com as ações que dizem respeito à chamada do compilador, tá? Antes da gente começar, é importante a gente entender como que funcionam as coisas para um programa, tá? No caso aqui da linguagem, o que eu vou falar aqui serve para qualquer linguagem de programação que seja compilada. Tá? A maioria delas são compiladas. No caso, a linguagem C++ aqui, ela é uma linguagem compilada. Nós vamos começar identificando cada uma dessas coisas. Por exemplo, isso que está aqui, né, se a gente for lá no projeto, a gente pode ver ó, aqui dentro da pasta do projeto, a gente está executando o arquivo, né, a gente está abrindo esse arquivo para edição aqui que chama main.cpp. Se a gente for lá no projeto, aula CPP, né, entra aqui no projeto. Então, a gente pode ver, primeira coisa, que essa pasta aqui, que essa separação chamada sources, que significa códigos, ela é só lógica, ela não é física, tá vendo? Não tem uma pasta sources aqui com esse arquivo main.cpp dentro. Então, esse arquivo está no diretório raiz do projeto, tá? Está no primeiro diretório do projeto, e eu tenho uma separação lógica aqui só para mostrar que esse arquivo main.cpp está dentro dessa espécie desse pacote aqui chamado sources, tá? Então, sources só existe aqui logicamente para organizar o meu projeto, mas não existe aqui fisicamente dentro do diretório do projeto, tá? Aqui eu tenho um arquivo que é o arquivo com extensão cbp, que é aquele arquivo do projeto, né? Se eu executar esse arquivo, eu abro o projeto aqui dentro do CodeBlocks inteiro. E aqui eu tenho um arquivo texto com extensão cpp, que é o arquivo que contém esse código fonte, tá? Inclusive ele está aberto aqui na tela, ó. Main.cpp é esse arquivo aqui. Se eu abrir ele no editor de texto, deixa eu ver se vai abrir aqui. Olha lá.
no bloco de notas, estão vendo que é esse mesmo arquivo aqui. Eu posso editar esse arquivo aqui, salvar e executar esse programa? Posso, né? Então, eu não preciso necessariamente do CodeBlocks para desenvolver o meu código. O meu código eu posso desenvolver em qualquer editor que eu quiser. Eu preciso do CodeBlocks porque, assim, é interessante, na verdade, para mim o CodeBlocks porque ele tem algumas facilidades. Ele reconhece que eu estou programando em C++, né? Então ele já marca para mim, ó, quando eu importo alguma biblioteca, ele marca em verdinho, o nome do namespace também, palavra reservada em azul. Quando eu ponho uma string, é um outro tom de azul aqui. Os sinais, né? Esse sinal de menor, menor, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves de vermelhinho. Então, ele traz essas facilidades, o ponto e vírgula de vermelho, traz essas facilidades que me ajudam visualmente, facilita para mim, na verdade, visualmente, o meu processo de desenvolvimento de código. Mas eu não preciso necessariamente dele, tá? Então, aqui, fisicamente, né, dentro do diretório onde eu mandei criar o meu projeto, eu tenho esses arquivos, né? Então é importante a gente sempre saber, né, que não tem mágica, não é o CodeBlocks que faz as coisas, ele só é um software que organiza para mim, facilita o processo de criação do projeto, melhora para mim a edição por meio de cores e chama automaticamente o compilador quando eu preciso executar ou compilar esse código, tá? Mas eu estou falando mostrei isso tudo porque eu estou falando, né, do processo de compilação. Então, o que acontece? Para mim, o importante é isso aqui, tá? Então, para esse curso, né, o importante é isso que está sendo desenvolvido aqui. Porém, quando eu aperto F9 ou compilo o programa, o que ele faz? Ele chama uma coleção de softwares, submete esse arquivo aqui como parâmetro de entrada para essa coleção de softwares, né, que compõe o meu compilador, e ele executa um monte de processos. Dentre esses processos está primeiramente, né, um link editor, que o que ele faz? Ele pega os arquivos de cabeçalho que eu tenho aqui, que eu importei no meu código, vai procurar o código que tem nessa biblioteca e juntar aqui no meu código fonte. Ou seja, o meu código vai aumentar de tamanho, porque ele tem esse código que eu desenvolvi, mais o código que consta nessa biblioteca que eu importei. Então, esse processo de link edição junta tudo isso. Depois ele entra na fase de análises, né? Então, primeiramente, acontece a análise léxica, que é para reconhecer se cada uma dessas palavras ou símbolos que tem aqui é reconhecido pela linguagem. Se cada uma dessas palavras ou símbolos forem reconhecidos pela linguagem, ele finaliza com êxito essa análise léxica, tá? Que é o reconhecimento dos símbolos, e passa para a análise sintática. Tá? A análise sintática é para saber se eu escrevi certinho todo o meu código, ou seja, se eu tenho cout, eu tenho que mandar alguma informação para dentro desse cout. Tem essa informação na frente do cout? Tem, beleza, então sintaticamente está correto aqui. Eu coloquei ponto e vírgula no final de cada uma das instruções? Coloquei, então sintaticamente também está errado. Eu abri chaves, desculpa, sintaticamente também está certo, né? Eu abri chaves e eu fechei chaves aqui? Sim, então sintaticamente também está correto. Ou seja, verifico tudo isso, né? Se tem um fecha chaves para um abre chaves, se tem um fecha parênteses para um abre parênteses, se a ordem que eu coloquei os comandos aqui ela está certa, enfim, né? Se eu tenho todas essas estruturas dessa forma, né? Depois de concluir essa parte, depois de concluir essa análise, aí ele entra na análise semântica, que é para ver se tentar, né, encontrar sentido nas coisas que você escreveu, no código que você escreveu. Essa análise é um pouco mais complicada porque ela não dá para perceber em tempo de compilação algumas situações, né? Só vai aparecer em tempo de execução. Então, é uma análise que geralmente poucos erros são encontrados no momento de compilação. A principal análise aqui é a análise sintática, que é a que encontra a ordem aqui, né, da forma como você
desenvolver o seu código, a ordem que estão os sinais, a ordem que estão os comandos. Esse geralmente ele pega mais erro em tempo de compilação, que é a hora que você compila. A análise semântica é só se o erro for muito grotesco. Por exemplo, eu estou fazendo uma divisão, né, de dois valores, só que no divisor tem um zero. Então eu estou dividindo algum valor por zero. Daí ele fala, assim, semanticamente aqui tem um erro, né? Você não pode dividir nada por zero, que é um erro, né? É um erro lógico, é um erro semântico, tá? Então, depois de passadas todas essas análises, o compilador vai transformar. Primeiro ele vai otimizar o código, né? Ver onde é possível otimizar o seu código, melhorar, né, o seu código, deixando o código mais simples, tirando ali o que é desnecessário para o código, né, o que é redundante, por exemplo. E depois ele transforma o código fonte, que é o que a gente desenvolve aqui, em código objeto, que é o que a gente entrega para o cliente, que é o que ele executa o programa. Então, todo esse procedimento de transformação do código que a gente escreve para um binário, tá? Que é o código executável que a gente entrega para o cliente, todo esse processo é chamado de processo de compilação, etapa de compilação. Para que esse processo de compilação aconteça sem nenhum problema, é necessário que o seu código esteja desenvolvido obedecendo todas as regras da linguagem, tá? E aí a gente já entra na definição, né? Ou na verdade a gente já entra tomando ciência de algumas das principais regras. É lógico que à medida que essas regras forem aparecendo, que as situações forem aparecendo no decorrer do curso, a gente vai tratar elas no decorrer do curso. Não dá para a gente ver todas as regras nesse momento inicial, mas as principais a gente já consegue bater o olho aqui nesse código e identificar um monte de novidades para a gente, né? Primeira coisa, ponto e vírgula. Então, olha, no caso da linguagem C, C++, Java e algumas outras, o ponto e vírgula ele significa fim daquela linha de instrução, tá? Por exemplo, aqui eu dei um using namespace std, ponto e vírgula, finalizei. Posso procurar uma outra instrução. O compilador agora, na hora de fazer todo esse processo, ele sabe que essa instrução aqui acabou. Por mais que aqui na frente eu tenha um outro código, né, a pessoa, quem desenvolveu, não se importou aqui com a estética do código e foi fazendo as instruções tudo na frente, mas se ele encontrar ponto e vírgula, ele sabe que essa é uma instrução, aqui na frente eu posso ter outra com ponto e vírgula, ele sabe que é uma outra instrução, se eu tiver outra na frente com ponto e vírgula, ele sabe que é uma outra instrução, ou seja, o fato de estar linha embaixo de linha dentro do meu código só importa para a minha organização enquanto desenvolvedor. Para o compilador, o que importa é o ponto e vírgula, identificando o fim da instrução. Mas aqui, tem algumas situações que não tem ponto e vírgula, né? Mas aí são situações características da linguagem. Por exemplo, quando eu importo, eu tenho esse símbolo, né, de jogo da velha antes da instrução, significa que eu estou fazendo um include de algum código externo para o meu código. Nesse caso, eu não preciso digitar ponto e vírgula. Por quê? Porque é uma instrução especial de inclusão de código. E ela é precedida dessa cerquilha aqui, né, desse jogo da velha. Então o compilador sabe que nesse caso aqui não vai ter ponto e vírgula, porque é característica da linguagem. Quando a gente dá um comando de inclusão de código externo, não precisa da gente dar ponto e vírgula, porque não faz parte das instruções do meu código. É simplesmente para chamar o link editor e incluir o código nesse ponto aqui, o código que eu estou chamando, que está dentro desse arquivo de cabeçalho. Aí tem outra situação aqui que não tem ponto e vírgula, o int main. Por quê? Porque aqui eu estou abrindo um bloco de códigos, tá? Não é uma instrução int main e depois vem outras instruções. Olha, o que eu estou fazendo? Int main, né? Estou declarando uma função chamada main, como já foi dito anteriormente, é o meu programa principal. Quando eu encontro uma função com esse nome, trata-se do meu programa principal.
Então, essa é uma função do tipo inteiro, então ela retorna um valor inteiro. Esse return zero aqui também a gente vai deixar para discutir ele um pouco mais à frente, tá? A gente não vai se preocupar com ele nesse momento. Mas olha, perceba que eu estou fazendo uma função aqui, estou criando uma função e estou abrindo chaves. Significa que tudo que eu tenho dentro dessas chaves aqui, ó, fazem parte dessa função que eu criei. Então, por esse motivo, ela não tem ponto e vírgula, porque eu não estou terminando ela aqui. Eu estou começando a abrir chaves e eu desenvolvo toda a minha função aqui, todo o meu código dessa função aqui, fecha chaves. Nesse caso, o compilador ele vai entender que esse abre e fecha chaves é o fim dessa instrução, é o fim desse bloco que eu estou criando aqui. Então, não preciso, nesse caso, do ponto e vírgula. Eu vou deixar o ponto e vírgula somente para as instruções unitárias, onde eu tenho uma instrução, uma linha de instrução ou um comando só, né? Então, aí aqui dentro eu tenho um comando, né, para imprimir na tela, para sair na tela uma informação, é equivalente ao escreva do Visual G. Então, esse sinal aqui de menor menor é a forma, né, como é desenvolvida, a forma como essa função aqui espera, né, que eu dê a entrada para ela, que é esse parâmetro, que é essa string, né, que está dentro, que é formada por essa string. Depois eu jogo de novo esse comando, né, que é característico dessa instrução, que está dentro do IOStream, né, que foi essa biblioteca que eu importei, e concateno com outra string, com uma variável. Nesse caso aqui, concatenei com essa outra instrução aqui, que também faz parte dessa biblioteca IOStream, que é para fazer uma quebra de linha, como se eu desse um enter no final do meu comando, tá? Simplesmente para ele pular uma linha aqui. Se eu tivesse que concatenar aqui uma variável, bastaria eu colocar o nome da variável. Por exemplo, eu tenho uma variável que chama teste, eu jogo o teste aqui, né? Depois jogo de novo o endl, ou seja, ele iria escrever hello world, na frente do hello world ele escreveu o valor que tem dentro dessa variável teste, e depois ele iria dar um enter quebrando a linha no final dessa instrução aqui, tá? Então a gente só tem que obedecer. A gente vai ver depois com mais detalhes o cout e o cin, que é o equivalente cout ao escreva e o cin ao leia, né, dos nossos algoritmos. E depois eu tenho o meu ponto e vírgula, que é o fim da minha instrução, para que o compilador, né, procure demais instruções, né, porque essa aqui é uma instrução unitária que finalizou nesse ponto aqui. Nesse caso, vai escrever na tela. Aqui eu vou ter um erro de compilação, porque esse símbolo aqui não é um símbolo que existe, né? Ele não existe. Eu não declarei ele como variável, então ele simplesmente não existe, porque não é uma variável, não é uma instrução, não é uma função que está dentro dos arquivos de cabeçalho que eu tenho aqui, então não é nada, ele não é reconhecido. Então, se eu compilar, ele vai falar que esse teste aqui, né, isso que está aqui, ele não existe e vai retornar num erro de compilação, um erro que é gerado em tempo de compilação, tá? Então, olha, aqui eu estou chamando, né, o G++, que é o meu compilador, passando o código como parâmetro e mandando a resposta em tela, tá? Mandando a resposta, chamando um terminal para mostrar em tela essa resposta. Só que olha só, o compilador em tempo de compilação retornou um erro para mim, daí ele já tem uma forma de tratar a mensagem de erro, e aqui ele especificou que teste não está declarado no escopo, né? Ou seja, não é um comando, não é uma função dentro de algum arquivo de cabeça que veio por meio de algum arquivo de cabeçalho, então só pode ser uma variável. Então, nesse caso, essa variável não está declarada dentro do escopo, então ela não existe. Para eu declarar uma variável, eu tenho que dar o tipo, tá? Primeiro sempre o tipo e depois o nome da variável. E eu posso declarar quantas variáveis eu quiser, né? Por exemplo, estou declarando essa variável teste,
do tipo e o nome da variável. Sempre tipo e nome da variável. Os tipos básicos aqui é o int para inteiro, o float double para ponto flutuante, com precisão de casas decimais, o char para letra, o bool para lógico. Esses são os tipos básicos da linguagem. Daí, a partir desses tipos, a gente pode trabalhar diversas combinações. Por exemplo, aqui a gente não tem, a gente não trata nativamente um tipo string, por exemplo. A gente faz um vetor de char. Se eu tiver um tipo específico que tenha um char e um inteiro, no mesmo tipo, numa mesma variável, uma informação char, uma variável, uma informação char e uma informação inteira, eu posso declarar uma struct com essas duas informações e eu crio as variáveis por meio dessa struct. Enfim, eu consigo, por meio desses tipos básicos, fazer qualquer variação que eu precise aqui dentro dentro do meu programa. Então, agora aqui eu criei uma variável, teste do tipo inteiro. Por mais que ela esteja mostrando ela aqui, eu preciso de dar um valor inicial para ela. Então, teste não é mais aquela setinha, menor menos, agora aqui é igual, então eu estou igualando, essa variável a essa constante, ou seja, estou atribuindo essa constante para dentro dessa variável. Agora essa variável guarda esse valor inteiro aqui, tá? Depois eu posso fazer o uso dessa variável normalmente, ela pode compor uma expressão, eu posso fazer o que eu quiser com ela. Aqui estou jogando esse valor constante, atribuindo diretamente essa variável, mas eu posso pegar do teclado, posso pegar de qualquer forma de entrada que eu tenha disponível, tá? Leitor óptico, arquivo texto, qualquer coisa que eu tenha que seja capaz de atribuir valores para dentro do meu programa, eu posso usar para pegar esses valores aqui e atribuir para dentro de variáveis, que são os espaços de memória que eu posso usar para armazenar as informações de um determinado tipo.